Boa tarde, gente. Eu sou o Felício, diretor do Sindicato RJ, também conselheiro de Itapetros. Acho que nesse último ano a gente fez, desde que tomou posse o novo governo, gestões perante o governo, direção da Petrobras, também o novo presidente da Petros, no sentido da retomada do atendimento presencial, seja da INS, seja da Petros. Na própria Petros nós relatamos o próprio processo dessa retomada do atendimento presencial no Rio. Então a gente fica muito orgulhoso de agora ter um posto, tanto da INS quanto da Petros, lá no prédio da Petros, com um trabalho por uma força que a categoria apontou nesse último período, cobrando o retorno dos atendimentos presenciais. Acho que é muito importante, então cobrando que isso se expanda não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para os demais estados onde nós temos trabalhadores, ex-trabalhadores da Petrobras, aposentados, pensionistas. Então, vamos dizer, a partir até do que a gente fez de campanha, falando da necessidade do retorno do atendimento presencial, nós estamos cumprindo parte da nossa promessa, que o presidente da Petros, Henrique Jagger, também abraçou e está tendo um programa nesse sentido de aproximação, reaproximação da Petros diretamente com seus participantes, são aqueles que financiam todo o trabalho da Petros. Então é muito importante isso está acontecendo. Nós cobramos também que a Petrobras de fato retomasse, quando o primeiro novo gerente executivo de RH tomou posse no novo governo, nós cobramos dele que a Petrobras retomasse, a partir dos RH locais, esse atendimento de Petros e ANS, porque essa era a característica anteriormente. Tinha um orçamento também direto por parte da Petrobras para prestar esse serviço e esclarecimentos necessários sobre Petros e ANS diretamente, não por uma pessoa terceira ou pelas instituições, a Petros que já existia, ou pela APS que eles criaram. Então, e nesse sentido, o gerente executivo da época falou: olha, eu já tive 900 pessoas trabalhando em RH pelo Brasil, e esse efetivo caiu para menos de 600. Então, nós vamos ter uma dificuldade de retomar isso localmente, mas vamos ver quais são os caminhos a que a gente concretize esse atendimento presencial, que a gente sabe que é tão necessário para o conjunto dos aposentados e também dos trabalhadores da ativa. Porque a gente sabe também que até empresas de alta tecnologia, como a própria Tesla, têm um atendimento presencial e local. Tá certo? Então, é isso. Especificamente sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o GT Petros, encaminhado desde o acordo coletivo passado. A gente tinha uma perspectiva de concretizar uma proposta de resolução dos déficits em 90 dias. Acho que o governo, na hora que se colocou essa posição e abriu essa comissão, foi muito importante, mas acho que também ele inflou todas as expectativas do movimento sindical e de todos os trabalhadores e participantes da Petros. Porque a gente falou, se tem um prazo de 90 dias, é porque vai ter alguma coisa mais concreta e uma proposta de fato no curto prazo. E isso não se constituiu como verdade. E a gente foi vendo por dentro do próprio GT limitações administrativas, jurídicas, que os próprios dirigentes da Petrobras tinham que vencer por dentro da Petrobras para encaminhar lá os trabalhos, as avaliações jurídicas, as administrativas, as contratações, para desdobrar o que a gente depois viu de forma concreta no balanço da Petrobras de 2023, de uma mudança da apresentação dos resultados da Petros, do benefício pós-emprego e também da avaliação jurídica das ações que os sindicatos e associações têm. Então isso se modificou a partir também do trabalho do GT de forma concreta, indicando uma magnitude, uma possível transação judicial a partir desse trabalho feito ainda em 23. Mas a gente viu todo o desenrolar e enrolar com dificuldades da parte dos sindicatos, federações. A gente fez 17 premissas para tratar e alinhar entre nós o que a gente podia negociar perante a Petrobras. A Petrobras discordou pelo menos de dois, mais diretamente, explicitamente. Um é de que, num novo plano a ser firmado, ela teria a responsabilidade que tem agora, a paridade contributiva na questão do déficit. Ela estava querendo fazer um fundo previdencial de longevidade, em que ela faz um aporte agora e ela se descompromete por completo do futuro lá.
e a gente sabe, é a Petrobras que tem dirigido a Petros ao longo do último período. E ela, ao longo do último período, causou dos débitos que estão acumulados até agora e significam créditos para o conjunto da categoria. Então, nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade que tem que continuar também com ela para o futuro. Né? Outra questão, essa que era a questão mais sensível, tem mais uma. Daqui a pouco vai voltar na minha memória a outra questão fundamental. A partir do GT, nós apontamos um plano no sentido do que ela queria e dois planos no sentido do que a gente queria. Um BD, né, considerando a migração, fazendo a transação judicial, mas preservando a estrutura de BD. E outro CD, com fundo de longevidade, mas que ela tenha a condição paritária posteriormente. Então, essas questões a gente viu serem discutidas ao longo do GT, depois das 8 notas que a gente fez. Volta e meia a gente publicava alguma coisa e as pessoas falavam que não era aquilo que estava publicado. Eu colocava como sendo a defesa dos sindicatos a proposta ou os limites que a Petrobras colocou. Por quê? Porque a Petrobras falou, eu quero transação judicial, vantajosidade para mim, num patamar de recursos e orçamentos que a gente sabe que vai significar a redução dos PETs no limite de 50%, 40%, e isso é inaceitável no conjunto dos sindicatos e federações. Até, lembrei agora, essa é a segunda questão que a Petrobras tem discordância da gente, quanto à questão do orçamento que pode ser ajustado ou melhorado para a resolução desses PETs. Então a gente está discutindo isso também perante a Petrobras e levando para a comissão quadripartite essa questão também, mais diretamente com a Petrobras, que ela pode resolver e colocar dinheiro no plano ou avaliar sua condição econômica e financeira para isso. A gente sabe que a condição econômica e financeira da Petrobras nunca esteve tão boa, né? A rentabilidade da Petrobras de 2013 para cá, de 25 bilhões, passou a 100, 120 bilhões de lucro líquido, né? De impostos, contribuições, royalties, participações, de 100 para mais de 200. Então, dizer que uma dívida construída em 54 anos, que pode ser de 42 bilhões ou 60 bilhões, não pode ser paga por essa potência que é a Petrobras, é brincadeira. Ela tem todas as condições de responder financeiramente às suas responsabilidades, no mínimo retornando o patamar de benefícios anterior e garantindo isso para o futuro. Então, no âmbito da comissão, né, a partir da mobilização que se fez, da vigília, do ato, depois da consequência da vigília, nós vimos uma mudança da presidência, certo? Mas foi bastante importante, por quê? Porque tanto a diretora corporativa Clarice, quanto depois a própria presidente, o corpo presente saindo da boca delas, assumindo o compromisso de resolver as questões dos PETs, declarando especificamente nesse sentido. E a gente, do ponto de vista dos sindicatos e federações, marcando uma posição. Qualquer proposta que a Petrobras faça, que o governo faça, é da responsabilidade desse governo, que a gente já viu grandes propostas serem colocadas ao longo do último governo, que era entregando com a mão 10 e tirando 100. Nós não queremos que venha qualquer proposta agora para a resolução dos PETs, que significa uma barganha e de fato retira o direito dos trabalhadores e não assegura. Então nós estamos trabalhando no sentido de que a gente tem uma proposta, como se diz assim, moralmente justa e moralmente aceitável, garantindo com que a gente reponha os direitos de aposentadoria da categoria que estão confiscados até então. Então nós tivemos 2 reuniões. Na primeira reunião, é uma reunião mais de aproximação de conhecimento de quem está chegando à comissão, como eram os representantes da SEST, CGPAC, que é o mesmo órgão, né? E também da Previc. O importante também que eu percebi ali, os representantes da Previc têm um patamar de hierarquia na Previc significativo, e os representantes da SEST tem gente que também é conselheiro deliberativo em fundo de pensão. Então nós vamos trabalhar com gente que tem capacidade técnica e política para entender as especificidades do que a gente viveu na Petrobras. E a gente entregou aquele dossiê que a gente fez, dossiê Petros, que fala do histórico e das responsabilidades que as patrocinadoras têm e não cumpriram ao longo da história da Petros com o plano, para dizer da complexidade. Na última reunião que a gente fez da comissão quadripartite, foi para
aprofundar tudo aquilo que a gente apresentou no seminário, apresentando de fato as 16 premissas e os modelos que estavam discutidos no GT, certo? Então, foi nesse sentido que foi trabalhado. Agora vai ter que ter um trabalho por parte técnica e especialista por parte da Previc para retornar suas críticas para a gente e a gente poder esclarecer ou responder algumas coisas. Uma questão que ficou bastante sensível a partir da primeira nota da comissão quadripartite foi que o pessoal citou a possibilidade de arbitragem numa comissão do TCU e também depois nessa nota agora de uma comissão pela AGU, né? E aí o pessoal falou, mas agora nós vamos envolver aqui, e o TCU nesse meio termo ainda soltou uma nota falando de que, respondendo, vamos dizer assim, de que não se poderia fazer aporte algum fora do limite da paridade. Essa é a lei são as leis 108 e 109, mas a gente vai ter que trabalhar, vamos dizer, é uma questão específica que o TCU está tratando e não tratando do nosso GT. E nós vamos ter que avaliar se vai ter a possibilidade de tratar numa Câmara de Arbitragem do TCU, que a avaliação primeira lá, e os informes que colocaram para a gente, é que quando você começa a trabalhar por dentro dessa Câmara, vamos dizer assim, eles não vão observar a letra fria da lei, mas vão observar também os insumos que a gente está levando no histórico, né? E vão tratar aquilo ali de maneira diferente do que normalmente são tratados os processos de forma direta pelo TCU. Mas isso é uma possibilidade que ainda está sendo estudada, porque pode ter outra Câmara de Arbitragem que seja melhor ser tratado primeiramente nela, para depois também enfrentar os limites que sempre a Petrobras vai estar submetida aos olhares da fiscalização do órgão assessor do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas da União. Não é um Tribunal de Justiça, né? É um Tribunal de Avaliação de Contas. Isso, volta e meia, é confundido. E a gente tem que também esclarecer também esses limites aí do TCU, né, para o conjunto da categoria, e também falar, olha, não está submetido já ao TCU, o trabalho está sendo vai ser desenvolvido. Se iniciou, vamos dizer assim, por parte da comissão quadripartite para resolver e trazer os caminhos. Por que essa comissão quadripartite? Porque a partir do que a gente já via no GT Petro, já tinham dificuldades de entendimento e de relacionamento entre o TCU e a própria sede. Já tinham questões até a partir da Petros, que a gente estava observando, que tinham pareceres conflitantes entre TCU e Petros, TCU e SESC, né, que entendiam divergente sobre o mesmo assunto. E a Petrobras ficava no meio. Então a gente falou, não dá para ficar conversando separadamente com um ou outro. Nós temos que conversar com todos os entes que vão interferir no processo para a gente alinhar as posições e poder ter uma proposta sólida e que passe nos processos de governança de SESC, TCU e da própria Petrobras. Então esse vai ser o exercício que nós vamos ter que fazer, né? E como eu falei, até no informe que eu dei no Sindicato Caxias, a gente sabe e fez chamava as mobilizações aí, muita gente falou, isso é teatro, a gente falava, olha, nós temos que fazer a mobilização para manter a negociação e o GT Petros, para que ele ande, era por causa disso. Agora nós vamos ver se vai ser necessário isso. Em algum momento, vai ter que ser muito necessário, se sair uma proposta concreta por parte da Petrobras, que a partir dela nós podemos também lutar para melhorá-la. E a gente sabe que só a força política, a movimentação dos trabalhadores é que pode concretizar uma proposta de qualidade para o conjunto e para a resolução dos PECs. Era isso, obrigado. Ok, por isso, obrigado.